E aí, pessoal, estamos aí para mais um TendaCast. Hoje é o último TendaCast do Rafa solteiro ainda, que o próximo ele tá... Então você tá vendo a cara de alegria do rapaz, né? No próximo já não sei se vai estar tanto. Já tá mais alegre ainda. Mas é isso aí. Hoje é o nosso 8º TendaCast. E dá um recado pra galera antes de começarmos, que no 10º TendaCast nós vamos fazer ao vivo. Então vai ter sorteio legal, de brindes. A gente já ganhou um brinde da SOS Fogões, ganhamos também da Agatha Store. Então, se você quer dar um brinde para ser sorteado no 10º TendaCast, que vai ser ao vivo, aí você manda pra gente aí que a gente vai estar recebendo. E vocês também podem escolher quem vai ser o convidado do 10º TendaCast, que vai ser ao vivo. Ok, galera? E hoje é uma grande alegria para nós aqui também. Temos nossos recebidos de hoje. A Coca-Cola, que nunca nos abandona aí. Agradecer o pessoal da JBR. Oficial. O pessoal da JBR que doou a Coca-Cola para nós e as águas, muito obrigado. E também temos o nosso recebido, a nossa pizza recebido. E nós recebemos do mercado Vila Nova. Então, para nós é uma grande alegria. Verdade. E o nosso convidado de hoje é o palmeirense mais amado de Itapeva, pastor Ricardo Carneiro. Maravilha! Pastor, mal receber o senhor. Tanto pela amizade quanto pelo carinho que a gente tem pelo senhor, assim. Tirando o lado de ser palmeirense, o restante é o restante vai embora. O prazer é meu de estar aqui com vocês aqui. É uma honra pra mim, né? Legal. E eu sei que... Eu acredito que vai ser muito legal. Sim. E cuidado, hein, Rafa, com o que você pergunta pra mim aí. Que... Rafa eu tenho cartas na manga aqui contra você, hein? Cuidado, hein? Ó, fica até o fim que você vai descobrir o que o Carneiro tem na manga pra contar do Rafa. Até o final vocês vão ver, hein? Você caiu aqui agora. A casa vai cair aqui. A casa vai cair. E, pastor, a gente queria ver que o senhor contasse primeiro para nós como foi sua conversão, como que o senhor conheceu o Senhor Jesus, legal, todo esse processo. Então, na verdade, eu vim de uma família católica, né? Não tão tradicional assim. Meu pai e minha mãe eram católicos, mas não tão praticantes, mas eram católicos, né? Católicos de batizar criança, né? De ser padrinho de criança, essas coisas, né? Que todo mundo tem, de católico. E família católica, né? Os familiares. E um dia eu tinha aí meus 11 anos, 12 anos por aí. Tava andando de bicicleta na rua. Encontrei com uma galerinha ali, alguns da minha escola e tal. E o pessoal era no sábado. E eles falaram, o que você tá fazendo? Eu falei, tô andando de bike aqui. Vamos na casa do Sérgio com a Marta. Né? Você lembra do Sérgio com a Marta? Eu lembro deles. Morava ali no Jardim Europa. Né? O do meu pai, acho. Exatamente, na Rua Itália, né? Na Rua Itália. E o Carlos Caluíza era da Filadélfia, né? Tava o Marcelão também, o Marcelo Vinícius, meu irmão do Carlinho Lara. Irmão do Carlinho, E uma galerinha, eles iam lá no sábado à tarde. Mas o que vocês vão fazer lá? Vamos lá brincar, vai ter um negócio de... né, caça ao tesouro, não sei o quê, vamos lá. E acabei indo com eles, pedi pra minha mãe deixou. E quando eu cheguei na casa do Sérgio com a Marta, eles eram da igreja presbiteriana, né? E o Carlos Caluíza, eles eram responsáveis pelos adolescentes da Filadélfia ali, da presbiteriana do Parque São Jorge. E eu morava no Parque São Jorge, né? Mas nunca tinha tido contato com a igreja. E aí eu fui nesse dia com eles, gostei, e comecei a ir na igreja presbiteriana Filadélfia. Que legal. E comecei aí, falei pra minha mãe que eu ia virar crente, né? E ela? A minha mãe falou, tá indo pra igreja, tá bom. Ela e meu pai nunca foram contra, legal, né? E comecei a ir na Filadélfia, marquei um dia uma reunião em casa, levei todo mundo lá, né? Aquele furdunço de gente pra comer lá em casa. Crente come pra caramba, não bebe, mas come, né? O pastor que eu diga, né? Glória. Todo dia manda. E aí, e tem texto na Bíblia que fala que é bom comer, hein? Depois, é muito bom. E aí eu comecei a frequentar a igreja. E aí, engraçado que comecei a frequentar os adolescentes e sempre sábado tinha trabalhos à noite, eram trabalhos fortes com adolescente. Eu tinha 12 anos e tal. E aí o que aconteceu? Eu fui num acampamento de jovens, que era da Igreja Presbiteriana Central com todas as igrejas. Imagina Carneiro no acampamento. Aí, pai, tinha uma moçada lá que era a moçada do barulho, né, meu? Moçada era... Viu? O Toto, né? O Juninho. O Pelego? Rapaz do céu, a turma era triste, cara. Pensa, era o pastor César ainda.
Nossa, O pastor César Emerick, né? Uhum. E aí o que aconteceu? A gente não dormiu, cara. 2 noites sem dormir. Não dormimos. Essa parte legal. Acampamento de carnaval, sexta pra sábado não dormimos, sábado pra domingo não dormimos. E eu me lembro que no domingo, rapaz, tinha uma cadeinha que eles faziam lá e invocavam com o cara e prendiam o cara lá. E aí me prenderam naquele troço lá, cara. Eu fiquei ali agachado desde que umas 3 horas, cara. Sem brincadeira nenhuma. Abaixado assim, né? Era muito baixinho o troço. Fiquei ali preso. E aí, rapaz, a terceira noite já sem dormir. E aí, o que aconteceu? Pastor Israel era novo pra caramba também, né? Toda molecada, né? Chegou lá e ele, aquela bagunça, cara, nego jogando limão na cara do outro, laranja na cara de madrugada. E o negado jogando tinta na roupa do outro, cara. Foi assim. E o Israel, sem querer, rapaz, ele pisou no óculos do caseiro lá do sítio que tava dormindo junto lá, quebrou o óculos do caseiro. E aí o pastor César chegou lá de madrugada, cara. Acho que umas 2, 3 horas da manhã. E foi a única noite que eu dormi, cara. Enquanto ele sermou na turma, eu dormi. Aí, na segunda-feira, meu pai e a minha mãe foram me visitar no acampamento. Como será que... Né? Imagina. Aí chegou lá, e daí, filho? Como é que tá? Eu falei, Deus, o livro, eu quero ir embora. Isso aqui é o inferno, isso aqui. Satanás tá aqui, eu quero ir embora, pelo amor de Deus. E fui embora. E vocês acreditam que por causa disso eu parei de ir na igreja, cara. Nossa. Parei, me esfriei. Ô, louco. Me esfriei. Levei até sapatada na cara. Eu fui levantar de noite lá pra ver o que tava acontecendo. Pau na cara. Caí pra trás. Aí, cara, eu me afastei da igreja. Acho que eu tinha, sei lá, 14 anos, 13, Nossa, cara. Fiquei uns 2 anos Deus. firme e me afastei. Né? E aí, rapaz, eu tinha aí meus 17 anos por aí, pra 18. A minha sobrinha nasceu. E ela começou a ter chorava a noite inteira e tal. E os médicos daqui diziam que era normal, né? Uhum. E daí levaram o Dr. Lazar em Sorocaba. E ele falou que era problema do coração que ela tinha. Que ela tinha que ir urgente pra São Paulo. Nossa. E aí ela foi internada no Dante Pazanese em São Paulo. E ela precisava fazer uma cirurgia com 3 meses de idade. E eu fiz um voto com Deus. Falei bem assim, Senhor, se o Senhor curar a minha sobrinha, eu vou voltar pra igreja. Ai, que legal. Né? E daí Deus curou ela e eu voltei. Que legal. Ai, que legal. Né? Voltei pra igreja aí com 17 para 18 anos. Nossa, ele é novo também. Né? E comecei a frequentar a igreja. Naquela época eu conheci o pastor Lucas. Não sei se você lembra o pastor Lucas. Gostava de jogar bola, né? E a gente ia jogar bola direto lá na quadra da Central, Orlandinho. O Mauro, né? Tudo rato, velho, de igreja. Eu jogava bola toda semana lá, né? E tinha o pastor Jackson também depois. Primeiro o pastor Elias. Sim. Pastor Elias, ele olhava pra mim, eu andava bastante com o Luquinha, né, pastor Lucas? Esse aqui é presbítero em potencial. E era gostoso aquela época, e daí eu voltei pra igreja e tal. E aí eu comecei na igreja, né? Comecei a participar do louvor. Né, nessa época. Legal. Eu lembro, Pastor, cantava? eu lembro a primeira vez que eu ministrei no louvor. Ai, que legal. Né? Que legal. Eu não sabia nada, assim. Lembro a primeira vez que eu preguei na igreja em Filadélfia. O Lucas falou, quarta-feira você vai pregar. Eu falei, mas como assim? Vai pregar. E eu me lembro, cara, que eu escrevi tanta coisa, mas não falei nada. Tudo que eu escrevi eu não falei, cara. Não deu pra falar. Normal. Foi 15 minutos. Foi 15 minutos. Irmãos, vamos orar já que tá bom? Amém. Vamos orar? Deus já falou. Né? E da quarta ele estuda bíblico ainda, cara. Nossa. Brincadeira, né? E aí eu conheci a Jacira também, nesse meio de Jacira tempo tá na na igreja. Conheci ela na igreja já. Legal. E aí ela gamou em mim, né? Falou, esse é o homem da minha Não vida. resistiu ao Né? charme. Eu não resisti ao charme aqui. Eu disse, essa é a Cira tem um castelo no céu. Nossa, cara. essa é a mulher da minha vida, eu falei, né? Galardão E garantido. aí, ó, o Carlinho Lara Dessa época, né? testemunha disso, ó. O pessoal perguntava pra Jacir. Jacir nunca tinha tido namorada, ela tinha 15 anos. 15 anos. Carlinho que é 30, gente. E o Carlinho gostava de zoar, falava assim, quem que é seu namorado, Jacira? Eu falava, meu namorado é Jesus. Nossa, Jacira Legal. E aí, nós começamos a namorar, eu com a Jacira, namoramos 2 anos. E quando eu casei, eu tinha completado 21 anos dia Casou 13 novo. de novembro. Nossa, casou novo. E nós casamos dia 23 de novembro de 1996.
Legal. E a Jacira tinha 17, o pai dela teve que assinar. emancipar ela pra Nossa. poder casar. Que ela é de menor, então Sabia. acabei de criar ela no leitinho daí e tal, no Nescauzinho, aquela Toddy, coisa toda, já. no Todinho. Ela estudava no Cefam. E aí nós começamos a frequentar a igreja, e se eu não me engano aí, em 97, 98, que nós começamos a frequentar a Maranata ali na Rua Itaoca, né? Ah, que legal. Que teve que legal. aquele, assim, a gente frequentava a Presbiteriana Filadélfia no Parque São Jorge e começou a vir um zum ali, né, de uma congregação ali, né, pessoas começavam a cair meio endemoniadas, um troço assim e tal, Que e legal. nós fomos ver o que estava acontecendo lá. Mas assim, aí nesse meio de tempo eu comecei a frequentar a igreja também, e eu sentia que eu era assim, eu frequentava a igreja, ia tudo, mas eu era meio religioso, sabe? Entendi. Assim, eu fiz um voto com Deus, mas sabe que faltava aquele encontro Sim, mesmo, sim. sabe? Aquele. Toque, E aí o presbítero Lúcio, na época, assim, hoje é pastor Lúcio, né? Sim. Mas na época era presbítero, ele vinha fazer muito trabalho evangelístico aqui em Itapeva. Igreja Presbiteriana Central, vários acampamentos, né? Uhum. E aí, num desses acampamentos, a palavra da cruz, né? Ela tocou meu coração. Legal. Né? E Deus Deus- fala muito sobre o novo nascimento, Exatamente, né? Nossa, exatamente. Então, Deus fez a obra na minha vida Que legal, e eu, Sté. eu senti que eu nasci de novo. Né? Nossa, que Que benção. Deus mudou o meu coração, porque novo nascimento não é Deus melhorar alguém, é transformar, né? Com certeza. Porque se você melhora algo, com o tempo fica ruim de novo. Sim. Tem que morrer e nascer. É novo nascimento, não, Exatamente. né? Então, Veio pra matar e aí mesmo. foi assim, sabe? E aí legal, depois pastor. vem a parte da Maranata. Legal. E daí o pastor começou a visitar a Maranata, fazendo parte da Filadélfia. Então, aí eu comecei E a o choque? frequentar. Não foi um choque muito grande? Então, na começou, verdade, assim, como eu era amigo do pastor Lucas, eu com o pastor Lucas chegamos uma época que todo dia nós saíamos comer pizza de noite. Todo dia. Né? Só abrir essa pizza pra comer um pouco. Ô, Glória! Esse é bom. Empolgante. Todo dia a gente tava junto, jogando bola, comendo pizza e tal. E a gente já tinha ido conhecer algumas igrejas, já tinha ido na Quadrangular. Né? Um dia eu fui na Quadrangular e falei, nossa, que povo barulhento, acostumado à presbiteriana. Todo mundo orando ao mesmo tempo, cara, em voz alta. Na presbiteriana a gente não orava em voz alta, assim, todo mundo ao mesmo tempo, né? Era um orava e outro amém. Amém, tudo concordando. Né? Era assim, né? A gente era acostumado assim, né? Sim. E aí houve essa. O Luquinha foi embora depois, e quando o Luquinha foi embora, aí que eu fiquei meio assim, né? E tal. Ah, entendi. E aí depois eu comecei a namorar a Jacira. Interessante, deixa eu contar aqui o episódio da Jacira, né? Ixi. A Luísa com o Carlos um dia falou bem assim pra mim, eu tinha 18 anos já, tinha voltado pra igreja, viu, por que você não namora a Jacira? Jacira é filho do seu Joani, diácono na igreja, né, menina de Deus. Né, vamos ver, né, quem sabe, eu tenho interesse sim, opa! que legal. Né? E tal, e começaram, tipo, levar recadinho meu pra ela, dela pra mim e tal, só que a Jacira era assim, nunca tinha tido namorado, muito quieta, pense numa pessoa quieta e 20 vezes mais quieta que aquilo. Quieta mesmo. O oposto do... E o Lucas um dia falou bem assim pra mim, ô Ricardo, vamos fazer o seguinte, vai ter culto tal dia na casa do Joninho, na quarta-feira, que tinha culto na casa nas casas dos irmãos. das pessoas, né? Uma vez por semana. Não era quarta, era uma terça-feira. Terça-feira, quarta era culto na igreja. Falou bem assim, vamos lá, eu vou com você, aí você conversa com o Joninho pra namorar com a Jacira. vai. Você pede pra ele. Mas nem conversou com a Jacira. Então, mas daí naquela coisa de mandar mensaginha, a Jacira queria, né? Ah, Ficou sabendo, entendi. eu também fiquei sabendo que ela queria e tal, beleza. Tá aquele negocinho de ficar trocando, Certo. né? Flertando. Aí fui lá com o Lucas, teve o culto e tal, e a turma começou a ir embora. E o pastor Lucas, o danadão, foi embora também, pra deixar eu sozinho, né? Nossa. E tava passando o quê? O jogo do Palmeiras. Ah, Eu não sabia que ele era palmeirense. o sogro é palmeirense também? O meu cunhado é louco por causa do Palmeiras, pior que eu. Multiplica por 50. pior. É. Meu Deus do céu. Eu sou nada. Aí o meu sogro assistindo lá assim na televisão, vidradão lá, e só ficou eu e a mãe da Jacira dando risada lá na porta, escondidinha lá. E ele assim, e a Jacira do meu lado, quieta, né? Eu falei, seu Johnny, eu queria conversar com o senhor. Ele nem olhou na minha cara e falou assim, pode falar. Falei, eu quero namorar com a Jacira, o senhor permite? Vai casar? Falei,
Se der certo, nós casa. Engraçado que nessa época tá começando o mercado também. Ah, que Nossa, legal. que legal. Tá começando o mercado. Legal. Então foi tudo meio novo na minha vida, né? Então, mas voltando à Maranata, aí, rapaz, nós fomos na Maranata na Rua Itaoca. Gostamos? Ah, que legal. Gostamos, começamos a voltar. Né? Legal. Aí comecei a ter contato com o pastor Walter, que era presbítero, É. né? O Arley ia lá também, o Ricardo Modenese com a Ana, né? Legal. E interessante que na Maranata acontecia de tudo lá, cara. Um dia tava uma menina projetando, naquela época não tinha data show, né? Sim, Projetor, era né? projetor. Escrevia com aquela caneta e projetava. Daqui Tirava a com pouco álcool, depois pra limpar. Nossa, outro. velho. eu usava mesmo o frasco 10 vezes. Aí, rapaz, daqui a pouco nós lendo a letra da música, tinha que abaixar assim, entortando a letra, assim, lá entortando, ver a menina endemoniada lá no projetor. A menina do... A menina do projetor demoniado e vai lá orar, a menina já cai no chão e pá, aquele Deus, negócio pastor. todo. Eu não conhecia muito bem a Marta com a Carmen ainda. Ah, daí... E repré pra lá e troço pra cá e repreende daqui e tal. E aquilo começou a me chamar a atenção, sabe? Falei, nossa, nunca vi esse troço, rapaz. E eu já tinha lido na Bíblia que tinha, né? Porque você vê as manifestações que Sim. Jesus presenciava, né? Os dons do Espírito Santo. E aí, nessa época, aí nós começamos a conhecer o pastor Jackson também. Né? Ele cria muito nos dons do Espírito Santo. Legal. E aí nós começamos a frequentar ali e ficamos ali, cara. Fomos ficando, Que legal. ficando. Daqui a pouco nós pedimos carta de transferência pra Central, fomos ficando. Entendi. Ficando, e daqui a pouco ficamos. Que legal. Ficamos ali na Rua Itaoca, Que legal. né? Um tempinho. Que ali era um bar, daí as Era um crianças bar, era ficavam no aquela- cômodo ali. Numa casa da frente, você não lembra? Era Primeiro ficava no cômodo atrás, É. aí depois alugaram uma casinha do lado pra nós. Exatamente, né? Foi mesmo. E aí depois foi comprado a primeira parte do terreno aqui do templo, né? E aí começou a construir só a parte de baixo, metade ainda, né? Da parte de baixo, Essa né? duração hoje, né? Nossa, tinha tanta história ali, cara, que aconteceu aqui. Que legal. Muita história, cara. O banheiro era do lado da Era, onde a gente era. do altar, Nossa, né? imagina. Um dia, uma coitada menininha deu uma dor de barriga nela, cara. Ela foi no banheiro e a porta do banheiro aberta e a gente ali ministrando, eu tocando bateria lá, cara do céu. E tal, e um olhava pro outro. E a menina com aquele barulhão lá dentro, o barulho, né? Porque ela tava com disenteria, cara. Ai, que dó. E assim, coisa assim, cara, que é brincadeira, assim. Você conta, você não acredita, cara. Mas teve muitas coisas que a gente passou na igreja. Foi uma benção, assim. Eu lembro o primeiro dia do sopão, quando nós fomos entregar o sopão. Nossa, que legal, É. pastor. O pastor Ricardo Modenese tinha uma D20 vinho, Era... né? E aí ele arrumou um megafone daqueles igual de feira. Nossa. Aqueles... Alô, alô, alô! E colocou na caminhonete assim, e eu fui legal. falando com ele dentro ali. Ele dirigindo, eu falando. E não era um tanto caldeirão, era mais panelona que tinha. Tinha uns caldeirãozinhos lá no começo, né? Saía com a caminhonete, e aí a turma ia trazendo a vasilha pra encher Que legal. de sopa. Nossa, que legal. As crianças vinham com um potinho de margarina. Potinho de margarina. É. E aí você enchia, tinha um menininho que ele vinha, você enchia, ele sentava ali na calçada e comia, e já vinha de novo, correndo atrás da Que legal. caminhonete pra pegar mais. Né? E Legal. aquilo a gente via ali, e o pessoal na rua ali entregando panfletando ali e tal. E foi uma experiência muito boa. Eu lembro que a primeira vez que nós fomos entregar sopa, nós chegamos aqui, um bando de molecada tinha tacado, sabe aquelas pedronas de terra? Encheram o nosso carro daquilo lá, cara. Nossa. Eu lembro, viu? Furava o pneu do Pneu nosso estourou carro. bastante, tá? Putz. Então a gente tava fazendo bem pro pessoal aqui. Sim. E eles, né, era uma aprovação mesmo, sabe? Pra ver se a gente queria ficar mesmo, né? Questão. Então, desistir logo, nós perseveramos, né? Que legal. Não vamos desistir. O pastor volta, não, nós vamos continuar. Vamos todo mundo continuar. Não vamos desistir, não. Que Que legal. legal. Entrega isso. da cesta básica, eu lembro o primeiro dia da entrega da cesta, a gente ia de casa em casa entregar a Ai, cesta. que legal. Nossa, que legal isso. pastor. Eu lembro uma vez que uma menininha, eu tava com o pastor Ricardo Modenese e com o pastor Walter, a menininha veio e abraçou a cesta básica, assim, uma menininha peladinha. A mãe falava bem assim, nossa, essa menina tem um medo de passar fome. Ai, Então aquilo que dó. cortava o coração da legal. gente, assim, sabe? Então foi assim que começou a Maranata, assim, né, que a gente vivenciou tudo isso, né? E aí foram acontecendo as coisas, né?
Eu lembro que daí a gente, igual o pastor Walter contou aqui quando ele teve no TendaCast, que nós compramos o templo, né? Sim. Foi um grande desafio. Eu lembro que o pastor Ricardo era... Modenese era o tesoureiro, e às vezes não tinha dinheiro pra pagar, e ligava: ô, pastor, dá pra adiantar o dízimo pra nós? Porque tá vencendo a parcela aí. Ligava pra todo mundo da diretoria da igreja, porque a gente tinha que bancar, né? sim. Nós firmamos esse compromisso de não deixar, não podia atrasar a parcela, né? A gente tinha que honrar aquilo, né? Sim. E eu lembro que uma vez Deus honrou a gente num mês tanto, que a visão no início, assim, era assim, não passar com nada em caixa de um mês pro outro. Passava sempre com R$1, 30 centavos. Era assim o balanço da igreja, no começo, né? E uma vez, rapaz, acho que num mês entrou uma oferta lá de uns R$10 mil. E era dinheiro, hein? Né, na época. E aí o Ricardo, na reunião, o Ricardo, viu? Nós temos que gastar esse dinheiro, que nós vamos comprar. Aí o pastor volta, vamos fazer o seguinte, então, vamos comprar geladeira pra igreja, freezer pra igreja, televisão pras crianças assistir filme, Nossa, que legal. videocassete, DVD, compramos tudo, fomos equipando a igreja. Olha que legal. Então gastava tudo o dinheiro. Legal. Gastava tudo. Na época ninguém recebia nada, o dinheiro era tudo pra investir aqui mesmo, né? Sim. Então foi assim que a gente foi tendo legal. essas experiências, né? Assim, com a igreja. Assim, E quando que virou pra ser pastor daí? Como que foi isso? O senhor já nasceu assim, quando o senhor... Puxa, eu sabia que ia ser pastor um dia. Como que foi assim? Jamais pensei que ia ser pastor primeiro, que eu era da igreja presbiteriana. Sim. Pra ser pastor na presbiteriana, você tem que fazer 4 ou 5 anos de seminário lá em Campinas. Verdade. Não é fácil lá, né? Tem que ser aprovado pelo presbitério depois que você sai de lá. Sim. É a mesma coisa de OAB. Não é só fazer o seminário. Se o pessoal não aprovar o seu, você não vai, velho. Não faz, né? Não é verdade? Porcaria, É assim, né? E eu jamais, nunca na minha vida, né, voltar a estudar, ainda mais seminário ainda, não. Eu me lembro que quando nós desvinculamos da igreja presbiteriana, tivemos uma reunião aqui, o pastor Walter foi bem franco com todo mundo, falou, ó, nós vamos precisar desvincular, se a gente quiser continuar com o trabalho, senão nós vamos fechar o trabalho. Então, quem quiser ficar com a gente, fica. Quem não quiser, pode voltar para a igreja presbiteriana. E aí a gente se posicionou, né? Acho que 80%, 90% da igreja se posicionou em ficar. Legal. Foram poucos que não quiseram se posicionar. E aí, com o decorrer do tempo, começou a aparecer alguns questionadores dentro da igreja. Sempre tem, né? Isso aí vai... Certo, Como é que vai servir a sempre. ceia? Mas é presbítero, mas e o pastor? Sabe aquelas cobranças Sim, meio de sim. religioso, assim? E batismo? É. Né? Porque nós não ficamos preocupados com isso no começo. O pastor Walter tinha preocupação, mas depois começou a preocupar um pouco. Por quê? Começou o questionamento. E agora, como é que nós vamos fazer? Vamos se intitular pastor? Não queria isso. Problema, hein? Isso Saímos da igreja presbiteriana, vamos se intitular pastor, Sim. vamos ganhar dinheiro com a igreja. Difícil. Isso que ia ser pensado da Claro, gente. sim. E eu já tinha minha empresa na época, né? O pastor Walter trabalhava em Furno, o Ricardo Modenese tinha a empresa dele, Sim. né? O Itamar, o trabalho dele, dentista, né? Todos da diretoria ali Estavam caminhando. tinham o seu tinha o trabalho, seu o Arley business, tinha empresa, né? O Samuel, né? Também tinha o trabalho dele, plantava, agricultor. Então, as mulheres, né? Que começaram o trabalho. Então, aí veio uma ideia, falando, então vamos ter que fazer o seguinte, o pastor Walter falou, por que a gente não faz um seminário intensivo? Vamos tentar achar um seminário que dê um intensivo pra gente, de repente o cara vinha aqui em Itapeva. A gente paga a despesa deles pra eles virem aqui, em vez da gente ir pra fora, Sim. e eles vêm dar o curso pra nós, vamos ver. E aí nós encontramos o seminário Peniel de Ponta Grossa, que é o pastor João Batista, né? Legal. Entramos em contato, Uma falou, não, vou com o maior prazer. Que legal. Aí ele veio aqui nos conhecer. Aí eu lembro que na época foi eu, o pastor Walter, o Ricardo Modenese, o Itamar, o Arley. Fizemos na casa do Ricardo Modenese, lá embaixo na garagem. Foi feito lá. olha só. Nós fizemos lá o curso. Que legal. Ele vinha, eu não lembro se era 1 ou 2 vezes por mês. Ele vinha, dava o curso, as apostilas, a gente depois fazia as provas, tudo certinho. E nós fizemos o curso em 2 anos. Né? Um curso de 4, ele deu um intensivo em 2 para nós. Legal. E aí veio as preocupações agora. E agora? Quem que vai ser pastor? Todo mundo vai ser. O Itamar falou, eu não quero. O Arley, eu também não quero. Aí o pastor Walter, não, o pastor Walter tem que ser, porque ele é o líder. Não tem como, né? O Modenese, que os dois eram presbítero, né? Os dois já eram presbíteros, na verdade. O Ricardo Modenese, acho que era presbítero ou era Eu diácono? Acho que ele era diácono. Ou era presbítero já? Não lembro também. Eu não lembro se ele já era presbítero, mas ou era presbítero ou diácono, não me lembro. E eu que não era nada lá. Eu era o Zé Mané. Nunca fui diácono, nunca fui
nada. Já começou já, né? Já fui promovido, mas é nada. Mas é quando Deus faz, aí você vai entender até o final o que aconteceu. Aí, e agora? Quem que vai ser pastor? Quem que vai ser pastor e tal? E aí decidimos que ia ser o pastor Walter, o Ricardo Modenese e eu. Né? Eu fiquei meio relutando no começo. Uhum. Eu falei, mas você é pastor, por que eu, né? Pastor e tal. E a gente se reunia toda segunda-feira pra orar na casa do Itamar. Que legal. É a reunião da diretoria. No começo da Maranata, o pastor Jackson discipulou a gente toda segunda-feira por um ano. Olha que Legal. legal. Toda segunda. Legal isso. Toda segunda-feira. Nossa, que legal. Aí depois que ele passou o cajado com o pastor Walter, aí nós começamos a caminhar, nunca deixamos de orar toda segunda-feira. Que legal. Na verdade, a gente vivia um pouco como a igreja primitiva. Todo dia tava junto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Uhum. Quando eu não tava aqui na igreja, tava na casa de alguém, tava expulsando demônio na casa de outro, tava tudo junto. Nossa, que legal. Ia legal todo isso. mundo expulsar demônio. Quando tinha gente doente, ia todo mundo visitar os enfermos, ia todo mundo junto. Pelotão. Ia. Pelo menos uma meia dúzia ou 7 tava lá. Ai, que Mas legal. era em 12, Que né? O número era 12. Olha que legal. Era, né? legal. Que legal. É. Aí, eu lembro que a gente tava numa reunião de oração. Antes de ser ungido pastor, né? E aí veio uma irmã de fora, que não era daqui de Itapeva. E aí a gente tava orando, né? E a irmã tinha dom de profecia, dom de, né? Era muito usada por Deus. E aí nós começamos a orar lá e o fogo começou a cair. E eu falei em pensamento para Deus, falei: Deus, eu tô com medo de ser pastor e tenho dúvida. Se for da tua vontade, essa irmã vai vir aqui e ela vai falar que eu vou ser pastor. Senão eu não vou. Nossa, que legal. E tal, e a irmã começa lá a dançar no espírito e vai pra lá e vem pra cá. Daqui a pouco ela chega no pastor Walter e erga a mão do pastor Walter, assim. Assim, eis que chama, tu serás o pastor que eu escolhi. Falou pro pastor Walter. Não temas, eu vou ser o escolhido, meu. E foi falando, né? Falou pro Ricardo Modenese. Oi, que legal. E aí ela chegou em mim, cara. E falou bem assim: quem me tu que questiona ser pastor, Nossa. tu que está com medo, Meu Deus. eis que coloco nas tuas mãos o ministério de pastor. Nossa, Que que legal. legal. Tudo bem. E tal, e orando, aquele fogo descendo e tal. E eu fiz meio que igual Gideão, assim, né? Não, Se senhor, for- eu Calma aí. creio em ti. Eu sei que o senhor falou comigo. Mas se for da tua vontade, o senhor vai reconfirmar de novo. Aí passou um pouquinho, ela vem lá. Por que duvidas de mim, servo? É verdade, nossa. Meu Deus. Por que duvidas? Jesus. E aí, aí eu tive a plena convicção, né? Que Deus ia estar na frente, né? E aí, aquele medo, como que nós vamos fazer agora? Quem que vai ungir nós, pastor? Sim. Aí conversamos com o pastor João Batista, que era uma pessoa assim, presidente do seminário, diretor do seminário, né? Pessoa que todo mundo ali tinha respeito por Sim, ele, com né? certeza. E o pastor Walter falou: nós precisamos de alguém que nos unja, pastor. O senhor poderia vir, sei lá, com mais 2 ou 3 lá e ungir a gente faz um culto. O senhor Legal. ungir a gente como pastor, a gente convida os pastores aqui de Itapeva para vir como testemunhas e tal, a igreja, legal. né? Nossa, que legal. Para não ficar alguma coisa que a gente se intitule pastor, né? E aí o pastor João Batista disse o seguinte: ó, eu não faço esse tipo de coisa, mas aqui eu vou fazer. Deus tá tocando em mim para Nossa, fazer. que legal. Que Que legal. legal. Meu Deus. Foi bem Né? de Deus, né? Foi de Deus, cara. De Deus. Aí ele veio, aí foi feito um culto de celebração, veio Sim. vários pastores, né? Foi uma bênção, Que assim. legal. E aí não ficou aquele negócio que nós montamos igreja. Sim, sim. Não ficou aquele negócio, sabe? Deus foi direcionando todas as Que ano coisas. foi sabe? isso, pastor? Olha, nós começamos ali em 98. Olha, precisamente, eu não sei dizer pra você certinho, cara. Mas- Foi sei lá, uns 3 ou 4 anos Entendi. depois que nós saímos Que dali legal, da né? Itaoca, né? Que daí... Aí já foi saindo. que foi, Deus foi preparando tudo, Que legal. sabe? Então Deus foi preparando legal. tudo assim. E daí já o senhor se torna pastor ali, a partir desse Se momento? tornando pastor. Que E eu me lembro Que muito benção. bem, assim, que o pastor Walter, ele tinha o trabalho de Furnas. E, assim, final de semana, vários finais de semana, ele ficava de plantão. É verdade. Né? E aconteceu muitas histórias Viajar aqui. também pra Curitiba. Um dia, tipo, ele viajava e, na verdade, a primeira vez que eu substituí ele pra fazer liturgia, eu fiz igualzinho ele. Falava tudo o que ele fazia, o gole falava, e a turma, ô Carneiro, certinho, igualzinho o culto.
Aí Deus. sempre que o pastor Walter ia, eu que fazia liturgia, dirigia o culto e tal, né? E você acostuma, né, daí, né? E eu lembro que várias vezes que aconteceu, tipo, o pastor Walter tá viajando, a sua mãe, a Márcia, às vezes ligava pra mim de noite. Uma vez uma irmã, o marido dela tava viajando, sofreu um acidente e morreu. E a Márcia ligou pra mim 2 horas da manhã, pastor, o Walter tá viajando e tal. Fulano e tal ligou aqui, o marido dela faleceu, eles não têm condições, a gente tem que mexer com funerária, essas coisas, então a gente ia mexer, né, de madrugada. Então a gente dava essa assistência, né, para as pessoas, né? Eu lembro uma vez também que a gente tava aqui, o pastor Walter aqui, né? O pastor Walter, coitado, ele sentia muito quando, tipo, ele não tava aqui, né? Ele queria estar aqui, né? Um dia nós no culto, domingo, o culto começava às 7h30 da noite. 7h25, o pastor chega, o pastor Ricardo, falou aqui, pai do céu, deu um problema em Furnas lá. Você vai ter que pregar hoje. Falei, pastor do céu, mas é 7h25 agora? Ah, mas o pastor vai na bênção, né? Vai na bênção. Na bênção. Vai na unção do Espírito. Então já aconteceu isso Legal. também, né? De ele ter que ir, Aqui, né? Então, passamos várias coisas na igreja aqui que... Nossa. E assim, daí o senhor se torna pastor. E quando começa, como que foi o autoencontro? Quando começou a gravar o CD naquela época? Como que foi esse período? Então, eu comecei a me envolver legal. com louvor no começo da Maranata, quando a gente mudou pra cá, não tinha quem tocasse, né? Tinha só uma pessoa que tocava, que era o Luiz. Você lembra do Luiz? O Luiz tocava violão. E o Luiz, ele, assim, ele era muito bonzinho, mas ele tinha que buscar ele na casa, sabe? Entendi. Sabe, às vezes a pessoa não queria vir, você tinha que buscar na casa. Era ele. Obrigado. É. Venha. E aí cantava eu, a Marta, né? E aí eu comecei a aprender um pouco de bateria, violão, comecei a tocar um pouco de violão. Aí uma época eu que tocava violão, quando o Luiz parou de vir, que daí a gente não foi buscar mais, daí eu comecei a tocar violão, né? Não tinha teclado, não tinha nada, era violão. Aí depois eu lembro que o Marcelo, não o Marcelo que tocava teclado, um outro Marcelo tocava baixo. Lembro. Lembra? Aí depois Deus foi preparando, né? Deus foi legal. preparando e tal, e tal, e tal. E aí o louvor começou, né, a entrar mais gente e tal, assim. Pra você ter uma ideia, a Carmen, ela, assim, quando ela ia ministrar, às vezes nos cultos de quinta, assim, e tal, a Carmen entrava no meio do louvor pra cantar. Lembra como é que ela cantava lá? Eu navegarei. E a Carmen cantava, eu navegarei. Ah, Carmen, eu tô contando tudo aqui, é verdade, hein? É verdade. No oceano Avião. do Espírito, do Espírito. Então, aí começamos, né? Doido. Nós começamos a ter reunião com o louvor de oração também. Depois o Marcelo começou a vir também. O Marcelo, que era da Central, tocar teclado aqui. O louvor começou a ficar mais forte. Aí veio a Juliana com o Pastor Neto pra cá, a Juliana Guergui, o Pastor Neto. E daí teve a questão do teu encontro, né? Na época o Osmar Reis estava aqui também. Você lembra? Verdade. Né? Então, o autoencontro foi assim, um período assim, que foi uma bênção. Você vê, Deus ele tinha propósito, né? Nós fomos na Expo Cristã em São Paulo. Nossa, eu lembro desse dia. Tinha a maior distribuidora de CD do Brasil, parece que é Aliança o nome dela. E quando eles ouviram a música lá, aquela, acho que a Teté cantava e depois... junto com o Max, grande, forte, poderoso. Cara, os caras ficaram doidos por causa dessa música. Que legal. Então, Eu acho que lá... até pegaram essa música e colocaram naquele CD do Adoração e Adoradores, né? Isso, exatamente. Que legal, Foi cara. bem- E aí o que aconteceu? A gente tava na feira e tinha toque no altar, só os caras bam lá. Killan, toda a galera. E essa aliança, todo mundo queria tocar lá. Tinha um horário por dia que os maiores se apresentavam verdade, eu lá. lembro desse dia. Aí chamaram o teu encontro Foi pra ir mesmo, cantar foi lá. mesmo. E nós fomos cantar lá. Foi legal. super legal. Você Lembro até entendeu? hoje desse Lembra dia. que foi uma caravana daqui Foi, pra nossa, lá. foi um busão. Foi uma benção, né? Foi legal. muito legal. Os CD, a gente ia nas igrejas, impactava as igrejas, as músicas. O vocal era muito bom. E foi, vocês viajaram bastante, né, professor? Viajamos Acho que foi bastante. Uberlândia, chegaram até aí pra Uberlândia, fomos- tudo, né? Fomos pra vários lugares, Que às vezes legal. eu ia, pregava, às vezes o pastor Neto pregava. Aqui na região pregamos em vários lugares, Paraná. Foi uma benção, Nossa, cara. que legal. E foi o dia do lançamento, isso daí foi muito legal na igreja. também, Gravou ao nossa, vivo com a muito igreja, bonito. com o coral da igreja aqui. Muito Foi uma legal. experiência muito boa que Que nós legal. tivemos. Fomos em São Paulo gravar em estúdio lá, né, com o Max do Diante do Trono, Foi mesmo. que ele tava morando em São Paulo. legal. Ele fez uma participação, né, com a gente, ficamos amigo dele. Super legal, foi uma benção mesmo. Que fera. Foi bem legal. E por que isso assim o que fez que parou, pastor, que acabou? Então você sabe que
sei lá, cada um começou a tomar um rumo, um pensamento diferente. Né? Às vezes um queria uma coisa, outro queria outra. Sabe quando às vezes foi não um bate? tempo, a gestão de Deus. Assim, Foi um tempo que Deus juntou. E se tivesse permanecido, se todo mundo tivesse no mesmo propósito, ia ter estourado. Mas Deus não permitiu. Então a gente não sei dizer assim, precisamente o que foi. Porque Mas a qualidade era muito boa, né? O vocal era muito bom, os músicos eram muito mesmo, bons. Era assim, impactava as pessoas. A gente tocava ao vivo. Não tinha playback, ao vivo na igreja. Que legal. Era igualzinho o CD, cara. As pessoas ficavam abismadas como que ficava tão perfeito. E Deus ele tava ali, né? Tinha a unção do Senhor, né? Mas chegou o momento, né? Chegou o tempo, como tudo chega um tempo, né? Tempos específicos, né? Exatamente. Pra então, coisas específicas. A gente tem, como o pastor Walter sempre fala, a gente tem que entender o meio, o modo e o tempo de Deus, né? Às vezes a gente não quer que seja, né? Sim, sim. Mas, infelizmente, né, aconteceu e cada um tomou o seu rumo e Pastor, foi assim. E você, qual foi a maior experiência que o senhor teve na sua vida, assim, com Deus? O senhor falou, toda hora o senhor usou essa palavra, terminava falando assim, foi uma experiência ótima, uma experiência ótima. Mas teve alguma experiência que foi a que mais marcou a vida do senhor? Então, teve essa que eu contei, do chamado de pastor, que Deus falou que foi diretamente tremenda, comigo. top, né? Foi espetacular. Né, que Deus pegou a mulher pegou na minha mão, assim, e depois ela colocou a minha mão na mão do pastor Walter, assim, Que legal, na mão do Ricardo Modenese. E como é que ela sabia que era nós três que ia ser ungido? Nossa. Quem era ela? O senhor lembra, pastor? Não. Lembra? Depois o senhor conta então. Não. Eu vou contar em off porque Só pros membros. Eu tenho que perguntar pra ela se ela deixa eu contar o nome dela, assim, né? Depois o senhor conta. Mas assim, foi algo extraordinário. Essa foi uma experiência muito grande que eu tive. Maravilha. Tive várias experiências, a gente ia em monte orar. Que legal. Sabe, assim, onde Deus falava muito. Aqui na igreja tinha muita vigília, aqui onde Deus falava, revelava as coisas. Que legal. Viu? Nós tivemos muito trabalho. Uma vez nós fomos na casa de um senhor que era um pai de santo. Chegamos lá 8 horas da manhã, saímos 3 horas da manhã de lá, expulsando o demônio dele. Meu Deus. E o demônio começava a falar a vida de cada um de nós. Tava eu, o pastor Walter, a Márcia, a Carmen, a Jacira, a Marta, o Itamar, a Damares. Nossa, foi Ele começava a falar, muita coisa que ele falava era... Porque o demônio é mentiroso, mas muita coisa é verdade que ele fala. Ele fala pra tentar intimidar. Né, para ver a nossa autoridade. Eu lembro aqui atrás, né, as pessoas caíam possessas, trazia para cá para expulsar demônio. Que a gente tinha essa consciência já que não era a pessoa, que se você não souber lidar com o demônio machuca a pessoa, né? Muitas jovens ficavam endemoniadas aqui. Nossa, rosnava, cara. Colocava a mão para trás assim igual o demônio faz, caía. Né? Eu tinha visto na televisão, né? A gente pensava que era tudo sensacionalismo, né? Sim. Mas quando você vê ao vivo é real, cara. Então eu tive essas experiências assim com Deus, sabe? Assim de expulsar demônio, de orar por enfermo e ele já ser curado. Legal. Sabe? Tive experiências engraçadas também. Tinha uma irmã que ela gostava muito de andar no espírito. Sabe quando a irmã sai andando assim? Às vezes as pessoas estavam caídas no chão, no espírito, assim, o espírito derrubava as pessoas, a irmã saía sapateando no meio das pessoas e não pisava nas pessoas, o olho fechado. Que doido. O olho fechado. Que legal. Um dia a gente tava num velório, essa é muito engraçada, cara. A irmã tava orando lá e tal, daqui a pouco caiu a dentadura da irmã dentro do caixão do defunto. Meu Deus, e daí como é que fizeram? Viu, cara? Aí com jeitinho a irmã foi lá. Cara, é muita coisa. Engraçado que na Maranata tinha assim, assembleiano, tinha gente de todo. Vinha muita gente de toda denominação no começo, assim. Então era muito louco o negócio. Né? Né? Tivemos experiências também, assim. Uma vez o pastor Walter contou também. Experiência do cara que veio aqui, do barquinho, né? Da arquinha. Ele pregou 1 hora, não falou uma vez de Jesus, cara. Absurdo. Aí eu falei, esse cara é charlatão. Esse é bandido. Esse vai querer levar dinheiro. Mas nós só não levantamos pra ir embora por causa da igreja. Nossa. Que a gente sentava atrás aqui do púlpito, né? Eu lembro disso. Ah, sim. A gente ficava todo mundo sentado ali. Né? E eu lembro que o pastor Neto tava nessa época também, ele olhava pra mim, o Modenese olhava assim, falando, esse cara aí, né? E você vê, não foi o pastor Walter que trouxe ele. Foi um outro pastor que indicou, o pastor Walter conhecia o pastor. Nossa. E daí, né? O pastor Walter falou,
pregou na igreja do cara, gente boa, né? E daí aconteceu o que aconteceu aí com o cara. Na frente. R$90 parece que pediu pra trazer na arquinha no outro dia. Era. Eu pensei que a arquinha era daquelas de ferro, era bonita de longe. Eu falei pra Jacira, pega 4 pra nós enfeitar a casa. Não vou pôr dinheiro, não. Fui ver, era de papelão. Pegar umas 4 pra enfeitar lá. Nem faz. Então, 90 conto, cara. Nossa. Na época era dinheiro, coitado do povo aqui, tudo humilde, certeza. não tinha dinheiro pra nada. Entendeu? E teve gente que trouxe, cara. Sério? Mas o pastor Walter falou que não era pra. Não era comprar a benção. Né? Mas nós ficamos assim, Uma história bem. né? As coisas aqui que acontecem aqui. E assim, pastor, o senhor. E hoje, assim, o que o senhor. Hoje, com mais maturidade, ou seja, com mais velho, quando a gente vai ficando, o que o senhor vê hoje? Como o senhor vê a igreja hoje, assim? Então, legal. eu fiquei um tempo fora da Maranata. Deus tinha propósito pra isso também, eu não sabia. Né? Deus usa formas de mexer com a gente, sabe? Sim, sim. Eu jamais ia sair da igreja Maranata se Deus não me tirasse daqui. Uhum. Porque eu tava já aqui quantos anos aqui? Não é verdade? E eu tinha uma dificuldade, assim, a minha mãe, ela não conseguia ir na igreja, sabe? Porque a minha mãe, ela na época, ela fumava muito, ela não conseguia ficar 2 horas sem fumar, Entendi. sabe? E Deus tinha um propósito na vida da minha mãe. E eu não sabia disso. Que era dessa forma. Né? Pra mim era... Tinha que tentar trazer pra igreja Sim, e tal, sim. e tal, né? Tanto que às vezes eu levava ela na Nova Campina, ela não ficava constrangida de sair no meio do culto, fumava e voltava. Entendi. E aqui ela fica meio constrangida. Mas tudo bem, aconteceu. Saímos da igreja um período. Né? Ficamos um período fora. E depois que eu vim entender tudo isso, né? Até tudo que aconteceu na Maranata, no momento que eu fiquei fora, foi propósito de Deus também. Sim, sim. Porque eu acredito que Deus permitiu, né? De a gente sair, assim, alguns saírem, e Deus levantar vocês também. Sim, sim. Você entendeu? Não, Foi tudo propósito de Deus. É verdade. Eu vejo hoje isso Sim, claramente. sim, com certeza. Para Deus fazer essa junção. Porque é difícil você mudar uma estrutura quando ela vem já, Claro. É sabe? verdade. Sim, sim. É difícil. A transicionar é muito complicado. Exatamente, você entendeu? Por mais que queira, é difícil. Sim, É com dolorido, certeza. Sim, muitos não aceitam. São culturas diferentes. Exatamente. E aí a minha mãe, aí nós começamos, quando eu desvinculei da Maranata, nós começamos a fazer uma reunião familiar. Né? sim. Até o pessoal pensou, vocês vão montar a igreja, não tem nada de igreja. Veio gente perguntar, vamos montar a igreja? Não. Reunião familiar na casa. E a minha mãe e meu pai começou a ir. Que E eles legal. não faltavam uma reunião, sabe? E num período de 1 ano e meio, 2 anos, a minha mãe, direto, minha mãe parou de fumar. Olha só que legal. Que legal, pastor. Minha mãe começou a ler a Bíblia, louvava o Senhor. E aí ela começou a ter Legal. alguns problemas de saúde, Uhum. né? E aí que foram resultados do cigarro mesmo, porque ela fumava desde os 7 anos até os 60, né? meu Deus. 60 e pouco. E aí ela chegou a falecer, Uhum. né? Mas ela faleceu crendo em Jesus. Puxa, só isso que é. Que Né? benção, que Olha legal. que- Até eu lembro que quando ela faleceu, eu não tinha voltado indo pra Maranata, o pastor Walter foi no velório e eu falei no ouvido do pastor Walter, naquele me abraçou. Falei, pastor, Deus tinha um propósito, Ai, que legal. né? Puxa. Falei, Deus sabe legal todas isso. as coisas. Sim, com certeza. Né? Então, e aí Deus fez a obra na vida dela, na vida do meu pai também. E aí nós começamos, né? Ficamos aquele período tal, passamos tal, e aí o pastor Enéas também tinha desvinculado da igreja na época, e o pastor Enéas, né, o tempo dele aqui em Itapé foi, ele foi embora para Marília. E aí a reunião de oração era na casa dele e na minha casa, né? Na época o Ramon também tinha saído daqui, também tinha na casa do Ramon, Sim, sim. né? E aí depois começou acho que o tempo foi, né? Uhum. Aí começou a dar um esfriado, o Enéas foi embora, aí o Ramon também deu um esfriado, eu também. Uhum. As pessoas que nós ganhamos para Jesus, que não é da igreja, começaram em algumas igrejas. Sim, sim, sim. E aí eu comecei, falei, agora, como é que eu vou fazer? Vou voltar para Maranata? Né? Vou fazer um teste primeiro. Eu tinha vontade de voltar para cá, porque é duro sair para outro lugar, né? Você Sim, tá sim. acostumado, né? Uhum. Falei, mas eu vou a outra igreja só para Deus falar comigo. Você gosta disso? Aí comecei aí na Batista Nova Aliança. Gostava do Pastor Pado, gosto do Pastor Pado, tá sempre no mercado lá, cliente nosso. Mas não me encontrei ali, não era o meu ministério. Sim. Aí fui na Presbiteriana Central. Falei, não é meu ministério. Não é. Caí fora. Não tenho nada contra os irmãos. Sim, sim. Nada contra os irmãos. Mas cada um tem o seu chamado. Com certeza. É o formato. Cada um tem o seu chamado.
E aí eu vim aqui, cara. Comecei a vir, devagarzinho. Ele é um cabeludo que veio aqui, como é que é o nome dele? O Nilson Júnior? Não. Não. Outro cabeludo um dia veio aí, parecia meio... É o Mauro. Mauro Ramos? É. Ah, o Mauro Ramos. Eu vim, o Mauro tava aqui, né? Ah, sim. Eu achei ele muito... Ele falou umas umas coisinhas lá assim que pegou em mim, sabe? Que legal. Um dia eu vim aqui, aí eu tava vindo um domingo sim, cada 2 domingos sem vir. Eu não tinha firmado bem, sabe? Aí eu vi um domingo, daí o pastor Walter falou sobre chamado, sabe? Sobre ministério. E aí o Espírito Santo falou comigo, sabe? Do ministério, do chamado. Eu tava... Tem aquele negócio, quando você fica sem igreja, cara, não adianta, você esfria. Esfriando. Não adianta tem como. falar. É, isso é verdade. Você pode ficar sem igreja, Desacostuma. mas não é a mesma coisa. Sim. Não Com é a mesma certeza. coisa. É verdade. Você não vai perder a salvação que você já Sim, conquistou. sim, claro. Porque eu acredito muito que a Bíblia diz que a salvação de Deus ela é plena e poderosa. Sim. Sim. Ela é plena porque alcança todas as áreas da nossa vida e poderosa porque quando Deus faz, ninguém pode tirar Não isso. consegue fugir mais. Mas você esfria, cara. Esfria. Isso é E verdade. aí eu falei pra Jacira, na verdade eu falei pra Jacira, eu tive um sonho com Deus, que eu tava aqui, na Maranata, né, exercendo o meu papel aqui como servo de Deus. E aí um dia a Jacir tava comigo ali, acho que ela nem sabia, cara. Eu já peguei o pastor Walter ali, falei, pastor Walter, não precisa nem falar pra igreja nada, tô voltando pra cá. Legal. Né? Que legal. Não precisa de formalidade, nada disso. E aí começamos a vir, voltamos pra cá. E aí no começo, algumas coisinhas eu fui estranhando, que eu fui me acostumando. Sim. Eu fui me adaptando, falei, agora eu tenho que me adaptar à igreja. Mudou algumas pessoas, algumas eram as mesmas. Sim. Um exemplo, chamar Jesus de você. Eu nunca tinha chamado Jesus de você. Ah, sim. Senhor. É. Oh, Senhor. Será que eu não tô sendo muito religioso? Será que você não é uma forma íntima de tratar Deus? Sim, sim. Né? Os cânticos, né? Só quero ver você, né? Sim, Né? Então, vou chamar de você. Então, algumas coisas que Deus foi tratando na minha vida, né? E aí, não sei se você lembra, no começo eu comecei a vir na terça no turno. Eu vi uma terça, faltava 3, não vinha direto, né? Sempre eu comecei assim, ouvi lá. Igual a Isabelle, né? Vamos ver o que Em uma tá. falta 4. Isabelle vem uma, falta 2 anos. E aí nós começamos a vir, eu com a Jacira e tal. Daí começamos a começamos a vir nas terças. Legal. Aí um dia o pastor Walter lançou o desafio de participar da intercessão, começamos a ouvir no Ministério de Intercessão. Vamos, igual eu falei assim, não quero pegar ministério na minha mão, assim, abraçar as coisas, mas vamos participar. Pra gente estar junto com o corpo, né? Legal. E aí nós estamos vivendo esse novo tempo, né? E hoje é uma expectativa diferente da minha época passada. Hoje nós estamos mais perto do fim dos tempos, né? Querendo ou não, aí 20 anos atrás, Sim, era diferente a cultura, né? O tempo era outro, né? Hoje estamos vivendo outros tempos. Como daqui 20 anos, né, vão ser outros tempos ainda mais pertos, né? Da profecia ser completa da volta de Cristo, né? Então nós estamos aí esperando o avivamento. Sim. Esse grande avivamento. Como o pastor Walter disse, eu gosto quando ele fala assim, irmãos, o nível tá subindo. É verdade. Né? A gente, o nível tá subindo. É verdade. Então nós estamos aí. Eu creio que Deus nos trouxe na hora certa. Legal. Que Deus faz tudo na hora certa. Com certeza mesmo. Né? E estamos aí. Que legal. Pastor. Para somar junto com os irmãos. Que legal. E como foi a história do mercado, pastor? O mercado começa junto com o seu casamento, quase com a Jacira? Começou o mercado? Ou já tinha mercado? Como é que eu namorava a Jacira e já, comecei o mercado, assim, meio que quase namorando com ela, assim, né? Entendeu? E meio que quando eu era vendedor, eu vendia para mercado. Na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Nossa. O meu primeiro trabalho, sabe onde foi? Foi no Mil Mercados Itapeva. Vocês lembram onde era? Nunca ouvi falar. Não lembra? Mil Mercados Itapeva. Em frente do Zumira. Seu Valdomiro Barbosa. Olha que legal. Valdomiro Barbosa. Ali onde é Carlinho comprava lá já. É onde é o dia hoje. Onde é o dia? Olha só, não sabia. Nossa, então, o que aconteceu? Que o meu pai trabalhava numa empresa no Paraná com vendas. Meu pai era vendedor, fazia muitos anos aqui em Itapeva. E os 2 patrões do meu pai eram sócios e dividiram a sociedade. Cada um montou uma empresa, um concorrente do outro. Por meu pai não entristecer nenhum nem outro, Entendi. um ano ele veio trabalhar com o seu Valdomiro. O seu Valdomiro falou, não, venha trabalhar comigo. Meu pai, todo mundo gostava do meu pai. Meu pai era muito
dado com todo mundo. O seu Valdomiro gostava, comprava do meu pai também, né? Entendi. Que legal. E aí, nessa época, meu pai veio trabalhar ali, ajudar a gerenciar, né? Uhum. E aí, o meu pai trouxe falar pra mim à tarde lá, ajudar, eu era fiscal. Ah, que Eu tinha legal. 7 anos de idade, molequinho, eu ficava só olhando a turma roubar. Quem roubava, eu ia lá na mesa e contava. Você lembra que... Era amado Você do lembra o verdade. Vandir? Você lembra o Vandir que trabalhava com você? Você não lembra, Não né? lembro, não lembro. Ele falou assim: fala aí, guri! Vandir, ó, o rapaz roubou 2 pacotes de cigarro ali. Foi só. Cara, aí pegava, cara. Ninguém imaginava que um molequinho de 7 anos 7 ia... anos você tá vendo. E o meu primeiro salário foi 20 mil cruzeiro. 20 mil cruzeiros. 4 notinhas de 5 mil cruzeiro. Aí depois eu trabalhei no Itapeva Materiais, né? Acho que dos 11 anos até os 16, por aí. Que legal. E aí depois eu comecei a trabalhar com vendas, que na minha família meu pai era vendedor, meu irmão era vendedor, Tava no então sangue, trabalhei né? com vendas. Um pouco de Ah, que atacado, um pouco eu vendia farinha de trigo para padaria, para mercado, e depois com atacadista. E o mercado aconteceu o seguinte, um dia eu fui vender para um cliente, que hoje é uma lanchonete ali, do lado da Faz Farma, ali era ali o ponto, né, que eu comecei. E eu fui vender para um cliente e ele falou bem assim, isso foi em 95. Eu tinha 19 anos, né? Eu fui vender para ele falou assim, viu? Eu tô querendo vender esse mercadinho aqui, arruma um comprador para mim. Nossa. Mas por quê? Falar, Não é. ele não sabia falar não para todo mundo, vendia para todo mundo fiado, ninguém Nossa. pagava ele, sabe? E eu saí dali e falei, puta vida, ali era bom, cara, mas não tinha R$1 pra comprar. Eu tinha uma Saveiro que eu tinha comprado, 86, eu tinha financiado em 24 parcelas, tinha pago uma, faltava 23. Nossa. E o rapaz que era dono do mercado, ele era entregador de leite. Entregava leite, ele com a mulher dele. Eu fui almoçar. Falei, viu pai, com a minha mãe aqui, sabe? Viu? Rapaz, um rapaz querendo vender o mercado ali na Vila Nova, ali. Tô querendo comprar. Meu pai, você é louco, rapaz. Pare com isso. Verdade. Eu já tentei ter comércio lá em Ourinhos, quando eu nasci em Ourinhos, né? Sou de Ourinhos. Ah, de Ourinhos, Meu pai teve quitanda lá e quebrou, não deu certo. Né? Não mexa com isso, tá bom assim e tal. E eu saí ali de casa ali, cara. Parei o carro embaixo de uma árvore, assim, falei, caramba, né? Meu pai é um cara muito honesto, pessoa muito, né? Nunca deu prejuízo pra ninguém, mas meu pai nunca soube ganhar dinheiro, nunca aproveitou as oportunidades. Meu pai teve muitas oportunidades, teve medo. Ele com a minha mãe. Sabe aquele medo Sim. de errar? É. Eu falei, cara, eu tenho 18 para 19, não tenho nada. Não tenho nada para perder, eu vou arriscar. Cheguei lá, Que legal. Que legal. conversei com o cara, com o João. Falei assim, João, o negócio é o seguinte. Eu sei que você tá devendo, você tá com problema, você tá querendo vender. Eu arrumei um comprador pro mercado. Seu. Falou, arrumou? Falei, quem? Falei, eu. Olha só. Falei, mas não tenho nenhum real. Falei, o que eu posso fazer? Falei, assuma a sua dívida. Você pega a minha Saveiro, eu continuo pagando. Sim. Você tem um carro seu que você entrega leite, vende ele e faz dinheiro. E fica só. Meu pai tinha aberto uma conta pra mim no Unibanco. Em 92, minha conta tinha 3 anos. Eu cheguei lá pra gerente na época. Falei bem assim, Denise do céu. Comprei um mercadinho na Vila Nova, não tem dinheiro, dá limite pra mim. Eu tinha, no dinheiro de hoje, eu tenho 500 de cheque especial, era moleque, né? Ela aumentou lá pra um 2 mil, falou, o máximo que eu posso sair, tá bom. E fui trabalhar. Eu e mais 2 funcionários. No começo até o Carlinho trabalhou comigo, Lara. O Ney da Dani. Ney da Dani trabalhou comigo Olha quando só. ele fez o tiro de guerra. Acho que Olha tinha que 18 anos. E aí comecei, cara. Eu não tinha carro pra entrega. Eu abri o mercado 7h30 da manhã e fechava 8 horas da noite. Eu emprestava o carro do meu pai e fazia entrega. Depois que fechava. Não tinha feriado. E era domingo. ali mesmo, na rua. Ali. Era ali do lado da Faz Farma, pra cima onde é uma lanchonete. A lanchonete hoje, hoje. sim. Aí eu aluguei dele, não comprei nem instalação, tinha dinheiro, arrendei com tudo. Entendi. Por 5 anos. E aí Deus foi abençoando. Um ano depois, eu trouxe meu pai pra trabalhar comigo e com a minha mãe. Aí eu casei também, Deus já ia ajudar também meio período lá, que ela estudava no Cefam. E aí Deus foi abençoando. Que legal, pastor. Hoje nós temos 35 funcionários na nossa loja. Que Bastante, benção, hein? que legal. Daí Então- hoje ali, pô, daí vocês compraram do lado ali. Aí nós construiu o compramos aquele terreno ali, um pedaço do terreno, que depois eu fui comprando mais terreno do mercado. lado. Que legal. E ali, o que aconteceu? Quando venceu os 5 anos, eu tinha montado um mercado na rua Portugal, que eu tinha trazido meu irmão pra trabalhar também, depois meu irmão saiu. Ah, sim. Mas quando venceu os 5 anos, eu já peguei aquele pensando aqui, falei, quando vencer os 5 anos, o João vai pedir o prédio, vai crescer o olho, né? Aconteceu isso aí. Entendi. Aí ele pediu o prédio. Entendi. Aí eu já tinha o da rua Portugal, daí nós construímos no meio, e aí
começamos ali e tal. Foi mais ou menos quando nós mudamos a Maranata pra cá no prédio que aqui, legal. que nós Nossa, mudamos. então foi no prédio desafiador. novo. Então você tinha 2 desafios, pastor. Nossa, cara. Porque imagina aí, igreja e Passei empresa. muita pendenga nessa vida, já passei problema financeiro. Sim. Porque você tocar empresa com dinheiro é fácil, agora quando você tocar sem dinheiro. Aí o fornecedor começou a vir. Nossa. Aí eu comecei a negociar, falando: o negócio é o seguinte, o João deve pra você, ele quebrou, não vai mais trabalhar, eu que peguei aqui, eu posso te pagar em 5 vezes, mas tem que continuar fornecendo pra mim, senão eu não vou vender, não vou ter dinheiro pra te pagar. Aí eles foram confiando em mim, eu fui trabalhando, fui pagando, fui fazendo assim, entendeu? Fiz muitas besteiras, fiz muito negócio errado. É normal. Já fui contra a Bíblia, assinei de fiador, que a Bíblia fala pra não assinar. É verdade. Tomei na cabeça, quase perdi tudo por causa disso. Nossa. Maior dica, nunca seja fiador. Isso daí é... Irmãos, tá escrito na Bíblia, não assine de fiador. É verdade. Entre em consenso com a sua esposa. Eu com a minha esposa, nós temos um trato forte, uma aliança forte. Eu não assino, ela não assina. Certíssimo. Se a gente assinar, tem que ser coisa assim, ó, que não vai fazer falta nenhuma pra você. Vou assinar um aluguel de 200, 500 por mão lá. Seu irmão ficou 3 meses sem pagar, não faz falta pra você. Mas se for coisa que compromete a sua vida, Deus não assine. É a maior besteira. Senão a Bíblia fala que é um aço e vai enredar você. E eu caí E nisso. quando a gente pega de Fui pessoas assim, que assinam de fiador, desobediente à palavra e infelizmente- colhi 12 anos de consequência na minha vida. Nossa, Minha vida certo. ficou empacada financeiramente 12 anos. Meu Deus. Nossa, e aí, Senhor, então ouça isso, querido. 12 Se você anos. Guarde Cumpra isso, guarde isso. Meu Deus. 12 anos. E hoje tá com o mercado, pastor, até... Tá abençoado. Hoje nós estamos trabalhando, não tenho muito anseio. Já tive a oportunidade de ter mais lojas, não quis, né? Não tenho essa ganância de expandir muito. É. Agora o Cadu, meu filho, tá fazendo direito, 3º ano. Então, quando ele chegar perto de se formar, eu vou falar pra ele: o que você quer? Já tá trabalhando comigo meio período, Sim. na loja lá, Ah, legal. né? Conhecendo a legal. loja. Eu vou perguntar o que você quer. Quer ser advogado? Quer ser juiz? Quer ser promotor? Quer ser delegado? Quer prestar concurso? Ou quer ser dono de mercado? Sim. Se ele falar que quer administrar o mercado, vou apoiar ele, vou ajudar legal. ele e vamos pra cima. E como foi, pastor? Até foi uma pergunta que mandaram pra mim, assim. Como foi ser pastor e empresário? Como é lidar com isso? Esse Não é desafio, fácil. né? Começa já quando eu comecei a construir o mercado. Peguei um pedreiro, né? Contratei o cara. E um dia eu chego lá, na obra lá no fundo, no canto esquerdo, assim, um cômodo lá. Eu falei: mas na planta não tem o cômodo. O que é aquele cômodo lá? O cara tinha feito um cômodo, não tinha cômodo lá. Nossa. Aí eu chamei o pedreiro e falei: viu, você fez um cômodo lá no fundo. Tá na planta aqui. Falei: o pedreiro tava vendo a planta de ponta cabeça. Daí eu virei a planta. Falei: mas você quer na frente, filho, o banheiro aqui. Guilherme, Falei: agora... o banheiro aqui na frente, no mezanino, você tá fazendo no fundo. Meu Jesus. Aí eu falei pra ele: você vai ter que desfazer, não é lá. Não, mas porque se desfazer, você tem que pagar a minha mão de obra. Eu falei: de jeito nenhum, você que vai ter que pagar o material que você tá gastando à toa. Mas você não é pastor? Nossa. Que da raiva, né? Falei: sou pastor e por isso que eu tô falando, sou justo. Claro. Você não tá ganhando pra fazer certo? Não tô pagando você em dia? Então você tem que fazer do jeito que eu quero, não é do jeito que você Certeza. acha que é Não certo. quer nada. Então tem esses folgado. desafios, sabe? Sim. Desafios Joga na cara, assim, né, pastor? tipo assim, o inimigo lança muita oportunidade pra você. Eu já tive oportunidade, vou falar assim, já tive. Um exemplo, essa água aqui, ela custa R$1. O cara vai vender pra mim por 20 centavos. Lá, beleza, eu quero 2.000 unidades, mas eu quero nota. Não tem nota. Então não quero. Sim. Porque na mesma época que eu comecei, eu conheci grandes empresários que os caras entraram em coisa barata e era tudo carga roubada. Aí a polícia pegou e os caras ficaram, tipo, tendo que prestar serviço pra comunidade pra não ser preso. Sim. Então você tem, não é fácil você ser pastor. Eu procuro ser muito justo com as minhas coisas, sabe? Funcionário mesmo. Tem muito mercado do meu tamanho que tem 15 funcionários. Que vende igual eu. E aí que tá a diferença de eu ter menos lucro, de eu ganhar menos dinheiro, que eu tenho 35. Por que eu tenho 35? Porque eu dou folga, certo? Faço trabalhar as 44 horas, certo? Domingo tem que ser trabalhar 2 e folga 1. Que legal. Dou férias no mês certo. Então, pra trabalhar certo, você tem que ter mão de obra no mercado. E você vai pagar um preço por Os isso. caras ficam bobos. Falam: como é que você tem 35 funcionários?
trabalhar certo. Daí que é explorado aí, né? Então, nessa legal, parte, assim, a gente procura ser o mais justo possível, né? Eu sou muito chato pra essas coisas. Eu brigo pela injustiça, cara. Eu brigo quando a coisa é injusta. Que legal. Né? Legal isso. Eu não ligo se o cara chegar... Se eu precisar pagar alguma coisa, eu prefiro pagar pra ajudar a pessoa do que brigar em injustiça. Mas eu não gosto de injustiça. Sim. Pessoa mentir. Isso eu não gosto. Eu gosto que a pessoa seja justa. Né? Porque tem patrão que é injusto. Sim. Mas tem aqueles que agem de maneira correta. Até hoje, pra você ter uma ideia, minha empresa foi aberta dia 12 de fevereiro de 1995. Então, 95, 2005, 2015 tem 26 anos. Eu só tive, acho que, 2 problemas trabalhistas. Nossa, mas... E não foi trabalhista, assim, foi que eu Uhum. resolvi, assim, com acordo. Sim. Nossa, pastor. Eu nunca tive A gente sabe o quanto isso é. problema com raro, né? funcionário. As empresas, meu Deus do céu. Ô, legal. vamos aproveitar Vamos essa tomar. coquinha aqui, rapaz do aproveita. céu. Na água. E alguma vez, pastor, o senhor pensou em desistir? Como assim, não vou mais ser pastor, vou ficar só com o meu mercado tocando. Muito Assim, pior, né? Alguma vez o senhor pensou assim, em desistir disso? Teve alguma... Eu pensei ao contrário, de desistir do mercado, mas Verdade. de Deus nunca. Que legal. Legal, pastor. Já pensei em dizer, quando eu passei problema financeiro, Entendi. né? Eu lembro que uma vez eu vim conversar com o pastor Walter. Quando você é honesto, quando alguma coisa sai do prumo, você não tá em paz. É verdade. Incomodado. É paz. E aí, eu falei, pastor Walter, eu não vou mais ministrar o louvor. Eu era pastor já. Uhum. Falou, por quê? Falar, porque eu assinei de fiador, não vou aguentar pagar. Vai sujar meu nome pra depois eu tentar negociar. Que o banco não vai querer negociar antes. Uhum. E aí como é que eu vou ficar na frente? Sim. Aí o pastor Val falou bem assim pra mim, você premeditou? Falei, não. Você fez porque se quis? Não. Como é que tá seu coração diante dessa situação? Não, eu tô em paz, eu durmo, só que eu fico preocupado. Uhum. Eu falei, não, mas então você não tem que largar o ministério. Legal. Aí você tem que se apegar com Deus, Com certeza. né? E eu lembro que tinha um contrato no Banco do Brasil que era a nossa caixa. Não era o Banco do Brasil, era a nossa caixa. E o Banco do Brasil comprou a nossa caixa. Você lembra disso? E nesse interim, o gerente do Banco do Brasil, que depois é Banco do Brasil, veio atrás de mim. Viu? Eu preciso que você assine um papel pra mim. E ele era tipo, comprava de mim no mercado, morava perto do mercado lá. Gente boa, rapaz. Falei, eu preciso consultar meu advogado primeiro, porque eu não posso ir assinando as coisas assim, né? E aí ele até chorou na minha frente, falou assim, se você não assinar, eu vou perder meu emprego. Eu falei, não, deixa eu ver o que é. Aí eu fui no advogado, ele falou pra mim, não, o que aconteceu é o seguinte, com certeza eles perderam o contrato seu da dívida, e ele quer que você confesse a dívida assinando aqui. Aí eu falei, mas do que eu tenho que responder, vai me alterar alguma coisa? É a mesma coisa que eu já tenho? Não, é a mesma coisa. Então, eu vou assinar. Se eu devo, eu vou assinar. Eu poderia não assinar. Falar, não, Nossa, não devo mais. É. Como é que o banco vai cobrar? É verdade. Não tem como. Aí eu chamei ele lá, falei, tá aqui, vou assinar. Eu não sou bandido, não sou caloteiro. Eu fiz negócios mal feitos, vou ter que pagar por isso. As consequências vão vir. Aí assinei. Legal. Aí ele falou assim, cara, se você precisar de mim, ó pra você ver, falou que se você precisar de mim, você pode contar comigo que eu vou te ajudar. E aí passou o tempo, eu paguei tudo, sabe? Fiz acordo, paguei todas as coisas. E um dia ele ligou pra mim. Falou, e daí? Vai começar a operar com nós de novo? Tal. Falou, por enquanto não, né? Agradeço e tal. Deus né? abençoe. Mas assim, eu nunca fiz nada de má fé Sim. com ninguém. É. Né? As coisas aconteceram por decisões erradas mesmo. Sim. E como pode acontecer com qualquer um. Sim, com Nunca certeza. fugi, sempre tive ali, respondi por tudo, né? Nunca me escondi, menti que eu não tava ali. Sempre conversei. No começo ouvi muita... Os caras falam assim, porque cara que cobra de banco, os caras tentam pressionar você. Até quero deixar uma dica pros empresários aí. O cara pressiona. E a gente não tem costume disso. Você nunca deveu. Uhum. Aí o cara fala, o cara falou na minha cara, você tá agindo certinho, né? Tem alguém por trás de você aí ensinando você, né?
tá bom. Assim, sabe? Nossa. Dizendo que eu fiz por querer. Tipo lá, peguei um exemplo, 200 mil de banco e depois vou pagar 40. Essas coisas assim. Mas não é assim. Na verdade, não foi nem eu que usei o dinheiro. Parte do dinheiro não foi eu que usei. Né? Isso é difícil. Então, são situações difíceis, sabe? Que você como... E nessa época, eu ficava assim, triste. Mas eu nunca deixei de ir nas reuniões de oração. Nunca deixei de buscar Deus. Não faltava em nada. Eu estava sempre envolvido com a igreja. Legal. Isso que me fortaleceu. Que legal, Que não pastor. deixou eu cair. Legal. Não cair da graça, Sim, não é sim, isso. mas Mas de cair, desanimar, de né? ficar prostrado, de ficar triste. Se render à situação. De né? repente o cara tem uma depressão. Não. Foi Deus que me capacitou. Que legal. E eu acho que pastor. Deus fez eu passar isso para depois eu compartilhar com as pessoas. Já teve várias pessoas que Deus já trouxe até mim compartilhando sobre isso. Que legal. Tanto pessoa empresária como pessoa física também. Sim. Mas a pessoa tá com um problema na pessoa física dela financeira. Legal. Né? Então eu, né? O senhor alcança pessoas que às vezes a igreja, às vezes uma pregação não alcançaria, mas com a situação de vida por atuar na parte empresarial, o senhor vai alcançar e pode tocar essas pessoas. É muito legal como Deus usa as circunstâncias da nossa vida para realmente se mover por meio disso, né? Exatamente. Então Legal. eu acredito nisso, sabe? Que legal. Deus permitiu isso na minha vida. E esse ano é ano de restituição na minha vida. Ai, Muito que legal, pastor, que benção. Esse ano Deus já restituiu já algumas coisas pra mim, Glória a Deus, que né? legal. E eu tenho promessas de Deus que Deus vai restituir tudo que eu perdi Sim. nesses 12 anos. Glória a Deus. Entendeu? Que Crer. benção, É. pastor. Então A gente crê Deus tá restituindo e eu tomo posse. Toda vez que o pastor Walter fala que Deus vai levantar, até o Juninho fala isso também, empresários para enviar missionários, eu me coloco no meio. Que legal. Ah, que pastor. legal. Eu não sei como que Deus vai fazer. Sim. Se vai ser comigo ou se vai ser através do meu filho depois, mas eu tomo posse. Que legal, O pastor. pastor Que sempre teve benção. essa visão, né, pastor? Tipo assim, do senhor sempre abençoar, né? Sempre Sim, foi sim, nós abençoador. Que sempre legal tivemos isso. envolvido com a obra. Que legal isso. Isso é Né? fantástico. Sempre com a obra, né? Que demais. A gente não. Né? A gente não gasta o dinheiro nosso em vão, assim. Até eu tava escutando. Eu assisti ontem o TendaCast do Felipe, Sim, sim. né? Trentini, né? É. E aí ele falando, né, que a gente tem que ter a noção por que você ganha dinheiro. Sim. Verdade. Por que você ganha dinheiro? Pra guardar? Eu não tenho essa ambição de ter 50 imóveis. Não tenho essa ambição, cara. Eu penso assim, você tendo o que você necessita pra viver. Sim. Sim, com certeza. Legal. Você poder abençoar alguma pessoa com alguma coisa. Tem preço, né? Sabe, assim, a gente não é. A Bíblia fala que o que você dá com a mão direita, a outra não tem que saber. Mas tem muita coisa que a gente faz que ninguém sabe. Não precisa saber. Legal. Não precisa saber. Legal. Eu vi Só esses eu e o Deus. Douglas Gonçalves está contando, né? Que quando você dá pra alguém sem esperar nada em troca, libera-se, eu acho que é uma, não sei certinho, ele usou um termo lá, como se liberasse no seu cérebro a mesma sensação da mulher quando gera o filho, se eu não me engano. Quando ela vê o filho dela. legal isso, Essa nossa. sensação de alegria, de prazer, é a Espetacular. mesma sensação que a pessoa tem. Aí ele conta até a história de assim, que o pessoal pode ver lá no podcast, no Hub Podcast, acho que é um podcast do Douglas em outro lugar, não lembro qual era. Mas ele fala assim que o cara tava no McDonald's e ele falou assim, cara, eu vou pagar pra mulher que tá atrás, a conta dela, do carro. Aí ele falou assim, ó, cobra o meu e o dela atrás. E ele foi embora o carro. E quando ele falou assim, cara, encheu de alegria ele. Primeiro, daí ele fala bem assim, quando alguém faz isso, sem querer nada em troca, libera essa substância sobre a pessoa que fez, sobre a pessoa que recebeu e sobre quem tá vendo. Nossa, que legal. Então toda vez que a gente faz isso, é como se assim, Deus fizesse algo extraordinário no nosso meio. E o quanto quando a igreja entender isso, cara, o que a mão direita faz, a esquerda não vê, é Essa dar generosa, sem né? esperar nada em troca, cara, é uma revolução de Jesus. E as pessoas vão ver, cara, O mesmo pensamento que tinha na igreja primitiva, né? Tudo que eu tenho, eu vou repartindo uns com os outros, porque o senhor falou, não é ter muito bens, é ter o que eu consigo sobreviver. Suficiente, né? Suficiente, abençoa minha família, meus filhos. Eu tenho também pra abençoar as pessoas e transformar. eu acho legal assim, quanto Isso é mais a legal. gente dá, mais a gente recebe. É. E Uma melhor ve- é dar do que receber. né? Uma vez eu tive uma experiência, assim, financeira, assim, assim, dessa área, né? Eu nunca tive problema nenhum de dor no peito, nada disso. Um dia eu tava no Unibanco, era o Unibanco ainda, sabe? Onde é o Itaú, lá fechou, né? Sim, Agora tá na esquina, mas era o Unibanco. E começou a me dar uma dor no peito lá, cara, assim. E eu sentei na cadeira e fazia tempo que eu tinha conta lá, todo mundo me conhecia.
Ô, Ricardo, aconteceu alguma coisa? Falou, tô com uma dorzinha no peito aqui, sabe? Sabe? Do lado do coração ainda, você fica meio com medo, né? E aí eu respirei um pouco ali, tomei uma água e subi pro mercado. Falei pro meu pai falou, não, vamos no hospital então ver. Vamos fazer um eletro pra ver, né? E fomos lá pro hospital. E aí a gente sentado ali na sala de espera ali, pra esperar o atendimento, eu vi um senhor passando, vindo. E o Espírito Santo falou no meu coração, falou, aquele homem ali tá precisando de ajuda. Ele não é daqui. Vai lá ajudar ele. Eu falei pro meu papai, espera só um pouquinho que eu já volto. Aí meu pai ficou ali e eu fui lá. Aí eu cheguei pro homem e falei assim, eu não conheço o senhor, mas Deus mandou eu vir aqui. Ele disse pra mim que o senhor não é de Itapeva, que o senhor tá precisando de alguma coisa. O que o senhor tá precisando? Ele falou, pois é, rapaz, eu sou de Apiaí, vim trazer minha esposa aqui, tá doente. Saímos de última hora, não tenho dinheiro pra comer. Não tenho dinheiro pra nada aqui. Entendeu? E não tenho telefone nem pra ligar pra ninguém. Aí peguei aquele homem, né? Eu falei, o senhor tem parente? Eu falei, tenho parente em Apiaí e tal, e tal, e tal. Peguei, abençoei ele com uma certa quantia, né? Ali que eu tinha no bolso. Ele agradeceu bastante. Legal. Eu perguntei pra ele, quanto que o senhor acha que, né? Pro senhor poder, né? Que ele ia ficar, acho que mais 2 dias ali em Itapeva, sabe? E aí eu sentei ali. E daí eu compartilhei com meu pai. Falei, o eletro não vai dar nada. Aí parou a dor no peito, sabe? Nossa. Aí meu pai, mas por que não? Depois eu vou contar pro senhor. Aí fiz o eletro. Não deu nada. Nada, nada, nada. Aí eu contei pro meu pai. Falou, Deus me trouxe aqui pra ajudar aquele homem lá. Que legal. Outra experiência que eu tive, eu tava naquele shopping ali no Frango Assado, antes de Sorocaba, de chegar em Sorocaba. Sim, Road Shopping. Road Shopping, Uma pessoa parada ali com o carro, o Espírito Santo falou, essa pessoa tá precisando de ajuda. Eu fui lá, falei, viu, aconteceu alguma coisa com você? Ele falou, cara, eu fui assaltado, o cara me levou toda a minha carteira, eu não tenho dinheiro pra abastecer o carro e pra pagar o pedágio pra ir embora. Aí perguntei onde ele morava, aí perguntei quanto que fica pra você ir embora. Ele falou, tanto. Deu dinheiro pra ele. Ele falou, cara, mas como é que eu vou te pagar? Eu falei, você não vai pagar, Deus que mandou eu vir aqui. Que legal. E aí, então eu tive experiências assim, sabe? E o quanto isso, assim, não tem preço que pague. Você entendeu? Tem preço então, que pague. Que legal isso, nossa. Um dia o Júnior falou algo que pra mim marcou muito. Deus sabe com quem pode contar. Eu tive essas 2 experiências, assim, que marcaram bastante eu, sabe? Que legal. Entendeu? Então demais isso, né? Fantástico. Pastor, mandaram uma pergunta aqui. Eu não sei o que é isso. Eu fiquei confuso. Uma pergunta pro Ricardo, como ele foi curado do penduricado. Essa aí é a Carmen. Ela tá vendo eu cantar. Ela vai ver, né? Não tá vendo ainda, né? Ela vai ver, né? Eu navegarei. O que é penduricado, pastor? Não é penduricado, é o seguinte, não é. É que saiu um negócio nos meus órgãos íntimos. E aí eu tive que ir no médico. E começou a, tipo, inflamar, né? E ficou mesmo como se fosse uma pele, assim, sabe? E aí eu pensava que precisaria de cirurgia, alguma coisa, porque é dolorido, né? Sim. E aí eu fui no Dr. Cerqueira e ele falou que ele ia dar um medicamento, uma pomada que se sarasse não precisaria de cirurgia. Se não sarasse, ia precisar remover, né? E aí com a pomada e com o tratamento caiu o negócio. E aí eu vim dar o testemunho na igreja. E aí a Carmen ficou com o tal de penduricai na cabeça. Penduricai. Isso que ela é isso que ela tá. Que ela tá aí no penduricai dela. Aí. Que eu ouvi essa palavra, eu falei, mas o que é penduricai? Por causa de ficar pendurado, né? Essa Carmelita é fogo, viu? Pastor, e a gente sempre faz essa pergunta assim. O que o senhor espera para os próximos anos, assim, como igreja? A gente falou sobre a maturidade, mas o que o senhor... A gente sempre pergunta isso porque a gente crê que a visão de cada um específica, assim, vai dando um complemento. Eu creio no cumprimento da profecia de Jesus, da palavra de Deus. Né? A pandemia agora passou essa fase, mas não acabou. Vai vir coisas piores, porque é Deus que está escrito que vai vir, né? Não quero assustar ninguém aqui, porque quem tiver com Cristo não vai ter problema nenhum. Vai ser igual agora, vamos passar. Né? E se não for para passar, nós vamos estar com Jesus. Sim. Né? Mas
eu creio no fim. No fim, que eu digo aqui, do jeito que está esse mundo. No fim da injustiça, no fim do pecado, no fim da carnalidade, no fim dessas coisas. Né? Eu acredito que o fim desse mundo ruim, né, das pessoas que não têm Cristo, das pessoas depravadas, que não querem compromisso com Deus, esse mundo injusto, o fim dele está próximo. Sim. Então eu acredito que a justiça de Jesus está vindo. Sim. O C.S. Lewis tem um livro que é A Última Noite do Mundo. Nossa. A gente quer que a última noite do mundo tá pindando pra começar o grande dia. Eu tô esperando isso, cara. Porque desde que eu comecei aqui, quando eu voltei pra Maranata de novo, eu acho que já, não sei se foi 2 anos já, eu acho. Passa o tempo, mais, acho, né? Acho que em julho, acho que fez 2 anos que eu voltei. Né? Então, no começo eu já comecei falando sobre... Vocês falando do Apocalipse, vocês tinham dado lá o estudo da escatologia do fim dos tempos, e todo mundo, você tem que participar, você tem que participar. E eu participei uma vez e fiquei com um monte de dúvida. Na segunda, umas dúvidas já saíram. Legal. Na terceira, já outras já saíram. Então, não é uma vez só. Sim. Você vai aprendendo, você vai... Pastor Carneiro, nosso garoto propaganda, né? Sempre, cada intensivo o senhor traz um... É muito legal isso. Viu? Não tem, cara, assim... Ontem a gente começou Apocalipse verso a verso, né? Eu recebi um testemunho muito legal, que tinha eu não conheço ela tinha medo do Apocalipse. Ela falou que morria de medo. Daí uma irmã mandou pra ela assim, você tem medo? Então assista o turno deles. E ontem a gente começou Apocalipse. Ela mandou assim, nossa, extraordinário, tá perdendo medo, porque essa é a grande característica. A gente não tem medo do fim. Muito pelo contrário, nós estamos aguardando por quê? Porque a nossa grande esperança é a coisa mais extraordinária que vai acontecer na história. Muda a vida da gente, né? O fim da injustiça é o início da justiça, do reinado de Jesus. Isso é para maravilhoso. que haja o início do reinado de Jesus, tem que haver o fim. Jesus não vai começar a reinar sem o fim. Deus precisa cessar logo. E nós vamos participar, a igreja vai participar disso. Nossa com esperança. Glória. E o quanto vai ser glorioso. Glorioso. Então é isso que eu espero, sabe, pros próximos anos. É alcançar, como Paulo dizia, né? Eles esmurravam o corpo dele para alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? Para Cristo, né? Paulo disse, eu decidi nada saber senão a Cristo esse crucificado. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, igual ao qual estou crucificado para o mundo para mim. É isso, é viver para Deus e glorificar o nome do Senhor. Legal. Glorioso. E, pastor, não sei se o senhor quer falar um pouco da inovação aí que o senhor está trazendo aí, senhor. Então. Algo bem legal. A maioria das pessoas nos conhece, mas quem não conhece, nós somos proprietários do Mercado Vila Nova, ali em frente da Rádio FM. E já fazem 26 anos que a gente tem o mercado, graças a Deus. Deus tem sido fiel com a gente. No Brasil é difícil uma empresa permanecer 26 anos, são poucos que ficam no mercado. E a gente está lançando aí, né, o nosso aplicativo do Mercado Vila Nova, o site. Se você entrar lá, quiser conhecer o site, é mercadovilanova.app.br. Né? Então você entra lá, mercadovilanova.app, que o domínio.com.br já tinha, então eu coloquei app, que daí legal. tem o aplicativo, né? Fica mais fácil, mercadovilanova.app.br. E tem nas lojas lá do aplicativo, tanto do Samsung, do Play Store, do iPhone. Tu já você coloca Mercado Vila Nova, já vai estar o carrinho do mercado. Ficou muito legal. Você baixa lá, você pode fazer suas compras pelo aplicativo, pelo site. Né? Compras acima de R$150 não tem taxa de entrega. Se for abaixo disso, tem taxa de entrega, porque não tem como a gente conseguir conciliar tudo isso. Porque às vezes são muitos pedidos, muitos lugares, então tem que ter a taxa, né? E a gente programa e a gente faz a compra, entra no aplicativo, faz a compra, finaliza a compra e programa a hora da entrega. Como é que funciona? Exatamente, vai programar a hora da entrega. Se você quiser ir buscar no mercado, não quiser que entregue, você pode programar a hora que você vai buscar também. Nossa, e vai estar tudo separado daí? Isso. Que legal, hein? Trabalhando, né? Outra coisa legal, deu algum probleminha tal, você, né? Tem os nossos WhatsApp também, você pode conversar com as meninas. Então a gente tá bem acessível, né? Hoje a gente tá ali para atender o cliente mesmo, né? Que legal. Então vai ser bem legal, creio que vai ser algo assim inovador. Nós vamos estar fazendo o lançamento, acho que semana que vem. Provavelmente, acho que quando a gente lançar esse podcast, vai ser na semana do lançamento. Exatamente, vai ser muito legal. A gente vai fazer uma propaganda muito forte disso nas redes sociais. A gente já vai ter uma pessoa
da área que fala bem, que vai ensinar Legal. como que faz a compra, como é que que legal. acessa, tudo certinho. que legal, fantástico. E tem aí os nossos marketings. Aí fazendo uma propaganda aí, Guilherme e Luiz aí, essa garotada aí que estão aí espetaculares, cara. junto com a gente aí no mercado aí, Legal. vamos Que legal. botar pra quebrar. E nós aí, é nós na foto, aí, é nós, hein? O senhor mandaram aqui se o senhor conhece o Stefano, o famoso Stefano. Já fez propaganda pro senhor? Mandaram pergunta aqui. Eu conheço o Stefano, sim? Conheço, o Stefano é uma figura. Stefano frequentou a Maranata aqui um tempo, antes dele ir embora pra Piracicaba, acho que ele foi. O pai dele morava lá, depois a mãe dele foi embora também. Mas o Stefano era um sarro, né? O Stefano, ele mexia no final, ele tava fazendo propaganda aqui em Itapeva, né? Tinha caixa de som, microfone. E um dia chegou assim, pastor, posso fazer a propaganda do mercado Vila Nova lá no Natal lá? Eu falei, pode, vamos fazer. Então, beleza. E aí tinha ordem, eu colocava música, as músicas de Natal, e tinha ordem de falar, né? E lá e tem o slogan do mercado, né? O slogan do mercado. E eu lá em cima do escritório, o slogan do mercado é: por que pagar mais se o barato tá aqui? Né? E ele foi falar o slogan. Assim, Mercado Vila Nova! Por que pagar barato se o caro tá aqui? Falei, tá louco, Stefano? Levantei correndo, desci lá embaixo, tá caduco, rapaz! Falei mal, pastor! Grande É uma Stefano. figura, Stefano. Stefano é uma figura. Nossa, participou bastante com a gente aqui nos Jovens, né? é. O Stefano veio esse podcast. Stefano, um grande abraço. E vem visitar a gente aí, Stefano. Aê, Faz tempo que o cara. Stefano não veio visitar a gente Tem aqui. que vir pra Itapeva, Preciso rapaz. conhecer. Aqui. Precisa Essa conhecer história. a galera aí. Conhecer a galera aí. Ah, não. Tem mais alguma pergunta aí, Rafa? Na verdade, mandaram uma homenagem pro senhor, pastor. É? Ué. Mandaram Mostrar pro senhor. a homenagem pro pastor. Ixi, qual O senhor homenagem foi será? o primeiro Primeiro homenageado que aqui, viu? recebeu uma homenagem. Vamos ver qual é a grande Prepara o homenagem, coração. viu? Vai Vamos aparecer na ver. TV? Vai aparecer na Vai aparecer na TV aí, hein, galera. Cuidado, hein? Tô até nervoso. Cuidado, hein? A pressão tá caindo Rafa aqui. tá Cuidado com essa homenagem. Vamos ver se vai dar certo a homenagem, né? Primeira vez que a gente vai fazer homenagem pra alguém, né? Sem sinal, ó. Calma, que é. Conectando, ó. É? Surpresa. Ixi, será que vai sair a homenagem? Diretamente da. Vamos lá, galera. Sabia, cara. Aqui! Verde! É a cor da América! Meu Deus. É verde, é Palmeira! Jesus voltando e Palmeiras ganhando tudo! É nós na foto! Chupa, seus secadores! Chupa! Chupa, secadores! Aqui, ó! Palmeirense mais. Primeiro Mundial do mundo, Palmeiras, 1951! Chupa! Chupa que dói menos! Já viu? Foi bom ter deixado. Chupa! A gente sabia que ia deixar pro final, porque ficou com medo de deixar no início. Acaba o podcast no começo aqui, ó. Aqui, ó. Mas. Palmeirenses aí, ó. Ó, galera, comenta aí. Palmeiras tem mundial ou não? Tem, 51! 1951. Nossa, eu recebi tanta pergunta disso. Não, cara. isso aí lotou a caixinha só de perguntas do Palmeiras. 1950, isso é intriga da Como é oposição. ser fake. Perguntaram até se o pastor não queria ir pra mundial, pra ter mundial, né? Pra igreja Não, mundial, não. pra ver se tem Aí, ó, o mundial. primeiro Mundial do Palmeiras foi no Rio de Janeiro. O primeiro. Não, o primeiro mundial no Rio de Janeiro foi o Corinthians foi campeão, galera. Não, foi o primeiro, foi o Essa é Palmeiras, cara. 1951. Vocês não eram nascidos ainda, porque vocês não lembram. Ó, já tá lá o troféu tá Tem lá. alguém? Tá lá na Carlinho lembra? palestra lá. Cara, Palestra tá lá. mas é isso aí, pastor. Muito Vai. obrigado, Muito pastor. obrigado. Foi uma conversa Obrigado a muito vocês. agradável. Foi demais, nossa. A gente Amém. conversou muito, contou muita história. Foi muito deu legal muita mesmo. risada. Com certeza. A gente crê naquilo que Deus vai estar fazendo no nosso meio, né? Com Amém. certeza. Glória É a a Deus. nossa grande esperança, né? Amém.
Mas obrigadão, pastor. Se quiser fazer as considerações finais aí, pastor. Fica à vontade. Opa, eu quero agradecer a todos e quero aqui lançar um desafio para todos, né? A Igreja Maranata tem os seus trabalhos, seus ministérios, mas o turno de terça-feira você não pode faltar. Você quer aprender a como você vai passar bem o fim dos tempos? Venha nos turnos de terça-feira, venha nos cultos de quinta, venha nos cultos da mocidade, né? Você que é jovem no sábado, venha nos cultos de domingo. Não se esfrie, não fique longe do Senhor. Aprenda a palavra do Senhor, porque a única maneira de você passar os últimos dias firmes e com Jesus é através do ensinamento da palavra. E na terça-feira, eu vou dizer para você, não tem mistura não, é Bíblia pura. É Bíblia pura, certo? Um dia um pastor brincou, né? Ele chegou na igreja e quando ele abriu a Bíblia, ele tinha esquecido o esboço dele na casa dele. Falou, irmão, infelizmente hoje vai ser Bíblia pura. Não ia ter nada dele. Irmãos, hoje vai ser Bíblia pura. Então, terça-feira a gente tem Bíblia pura. Venha, não perca. Não perca. Você não pode perder os turnos. Você perdeu você perdeu um direito na sua vida. Sabe qual é? De dizer um dia que você nunca teve oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Então, você perdeu esse direito. Um dia, quando você estiver diante de Jesus, você nunca vai poder falar. Você que está assistindo esse TendaCast aqui, você perdeu o direito. Venha. Desculpável. Toda terça-feira, 8 horas da noite. Venha, você vai ver, você vai ser impactado pelo Espírito Santo. Agradeço. Deus abençoe. Obrigado pelo convite aí. Tamo junto aí. É um prazer. E ó, Palmeiras é campeão! O maior da América! Ó, quando esse podcast sair, com certeza o Palmeiras perdeu pro Galo. Com certeza. Não. Tomou um Vamos botar na final. Vamos ser tri da Libertadores. Mas é isso aí, galera. Não se esquece que no nosso 10º podcast a gente vai fazer ao vivo e vai sortear brindes. Se você quer mandar algum brinde, já temos 2 brindes, pode mandar aí pra gente poder fazer o sorteio. Beleza, galera? Deus abençoe e até a próxima. Abraço.